mensagem. O entendimento popular é o seguinte: Enoque não teria morrido, Enoque teria sido arrebatado aos céus, e essa ideia é tão antiga que ela já é encontrada nos pseudepígrafos do Tanar, da Bíblia Hebraica, a partir de 200 antes da Era Comum. Elias e Enoque subiram aos céus. Foram levados daqui, vivos, sem passar pela morte. Elias e Enoque e Hanor não passam por essa experiência com o anjo da morte. E, na verdade, não tem nada disso na Bíblia Hebraica. Então vamos lá. O primeiro erro dessa ideia de que Enoque não morreu, né? Enoque foi arrebatado aos céus, etc. Não é possível que eles estudaram tanto e não sabem a diferença de arrebatado para transladado. Uma exegese é quando você insere, ao contrário da exegese, você insere ideias no texto que o texto não diz. Eles dizem que Enoque foi arrebatado lá pro céu. Isso não é dito que o Senhor o levou vivo, nem é dito que o Senhor o levou para o céu, certo? Aliás, a ideia de que alguém morasse no céu, ela não se apresenta na Bíblia Hebraica. Mas como que o sistema diz que Enoque foi arrebatado? Mas o que está, portanto, em vermelho não é dito no versículo. Reparem, tá? Isso é produto do imaginário popular. Ora, foi arrebatado ou foi transladado? Né? E não apareceu mais. O eneno, tá? Então, essa expressão, o eneno, ou veneno no hebraico moderno, tá? Ele é um eufemismo para morrer. Porque ele é usado em outros pontos da Bíblia Hebraica para se referir à morte. Né? Isso, inclusive, é dito por um grande exegeta judeu, que é o Humberto Caçu. Então, na realidade, aqui o salmista, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: Eterno, se você não me der um fôlego, se você não me der um ânimo, eu vou bater a caçuleta, né? Eu vou expirar, passar dessa para melhor. Aqui. E Deus tirou ele de um lugar para o outro. Você não tem uma pessoa arrebatada às regiões celestiais nessa forma na Bíblia Hebraica. A Bíblia Hebraica diz que Enoque morreu. Tá? Então, Enoque morreu. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que era estrangeiro e peregrino sobre a terra. Chegamos justamente no terceiro problema, que é o terceiro erro, que é não entender o contexto. Tá? Então, assim, os semitas, eles acreditavam que quanto mais próximos da divindade, mais as pessoas viviam. Né? As filhas de Seloferhad, em Números 27:3, elas ilustram muito bem esse pensamento. Quando elas falam para Moisés, né, que elas queriam receber a herança do pai, e ela fala: nosso pai morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Né? Quer dizer, uma pessoa que morre prematuramente ou que sofre muito está em pecado. Nem sempre é assim. Tá? Então, por que isso é importante? O que tem isso a ver com o livro de Enoque? O pai do cidadão vai e me vive 960 anos. Aí o camarada vive 365. Ele vive quase um terço. Não chega a ser um terço, mas é quase um terço. É muito pouco no meio dessa lista. Né? Então, repara. Chama a atenção, destoa. Um leitor naquela época ia ver isso, ia dizer assim: pô, esse Enoque foi muito ruim. Esse Enoque não prestou. Esse Enoque foi um sem vergonha, olha só, né? O Eterno foi lá e zap, né? Não deixou nem o camarada viver. Por isso que é dito Enoque andava com o Eterno. Quando você diz que alguém andou com o Eterno, anda com o Eterno na Bíblia Hebraica, isso é um eufemismo para dizer que a pessoa é justa, que a pessoa é íntegra, que a pessoa é correta. A Bíblia Hebraica achou importante dizer que ele andava com o Eterno, tá? E o Eterno o levou, ou seja, não foi porque ele pecou, tá? O Eterno o tomou, né? O Eterno o levou. Então, essencialmente, o que a Bíblia Hebraica está dizendo é: Enoque viveu pouco, mas leitor, não pense que ele foi um pecador por causa disso. Isso daí ele era justo e foi porque o Eterno quis assim, né? Obviamente, os motivos são deixados em aberto. Por isso está dizendo assim: ninguém subiu ao céu para trazer as mensagens de Deus para a humanidade, a não ser o próprio Cristo que de lá desceu. Por isso que ele diz: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que é um termo que Jesus gosta de usar nos evangelhos para se descrever. Ninguém quer dizer quem? Ninguém. A não ser aquele que de lá desceu. Quando Jesus diz que ninguém subiu aos céus, ele está simplesmente rebatendo uma tradição, uma fantasia, como o próprio autor disse, daquilo que estava na mente judaica, de que Moisés ou alguém havia subido aos céus para trazer alguma revelação. Então Cristo não está contradizendo outros trechos da Bíblia que ele mesmo conhecia. Jesus conhecia Gênesis 5:24, onde é dito que Enoque foi trasladado. Então Deus retira Hanor desse mundo precocemente, porque Deus, com o conhecimento que ele tinha de Hanor, sabia que ele podia acabar também se corrompendo. Ora, foi arrebatado ou foi transladado? Dito que Enoque foi trasladado. Como que o sistema diz que Enoque foi arrebatado? Esse traslado de Elias e de Enoque e de Elias, eles foram levados à presença de Deus sem ter passado pela morte. Quantos anos aí eles vieram como arrebatado? Elias e Enoque subiram aos céus. Eles dizem que Enoque foi arrebatado lá pro céu. Eles foram levados daqui, vivos, sem passar pela morte, para a presença de Deus. Agora vamos examinar
Diz que ele foi tirado de um lugar para o outro para não ver a morte. Deus retira ele. É isso que o texto bíblico original está nos ensinando. Deus retirou ele. Pessoalmente, vamos falar assim. Tirado de um lugar para o outro. O que se entende aqui, de acordo com o livro de Judas? Como profeta que profetizavam a vinda do Senhor, alguém quis matar o profeta Enoque, para ele não ver a morte. O tempo dele não tinha chegado. Como fez com Elias. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. É transladado. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que era estrangeiro e peregrino sobre a terra. Enoque, sim, Enoque não morreu. Aquela passagem que fala de todos os que morreram, obviamente, não inclui Enoque. Ninguém subiu ao céu. Ninguém. Ninguém quer dizer quem? Ninguém. A não ser aquele que de lá desceu. O verbo é que se fez carne. No céu não tem carne, meu irmão.